Oi gente, meu nome é Amanda e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre o meu intercâmbio. Então eu fiz um intercâmbio pra Portugal de 3 meses e muitas pessoas vieram me perguntar quanto que ficou e tal. E eu resolvi fazer uma lista aqui com todos os custos que eu tive pra passar pra vocês que estão interessados em fazer intercâmbio, em viajar pra Europa, qualquer coisa do tipo. Bom, na primeira parte do vídeo eu vou falar sobre o curso em si e quanto que é pra morar em Portugal, tá? O custo de vida. E depois eu vou falar sobre as viagens que eu fiz pela Europa, quanto custou cada viagem, média de preço de transporte, passagens e etc. Bom, então vamos começar. Eu morei em Portugal, eu fui no dia 17 de setembro e voltei no dia 17 de dezembro, então eu fiquei exatamente 3 meses lá. E eu comprei a passagem saindo daqui de Belo Horizonte e indo pra Lisboa, uma passagem, um voo sem escala, e eu paguei nessa passagem R$2.500. Eu voei pela TAP e foi um preço bom, se levar em consideração. Hoje não acha mais passagem por esse preço, a não ser que você compre com muita antecedência. Então eu comprei com 5 meses de antecedência. Mas como o euro aumentou, é bem possível, o euro e o dólar aumentaram, é bem possível que a passagem hoje em dia esteja mais cara. Além disso, quando você vai para qualquer lugar da Europa, é obrigatório que você tenha um seguro. E esse seguro tem que ter no mínimo 30 mil euros de assistência médica. Então eu fiz o seguro no meu banco, que é o Banco Itaú, e eu paguei R$931 nesse seguro. Então ele cobre tudo e mais um pouco durante os 3 meses que eu ia ficar lá na Europa e na Europa toda, não só em Portugal. Se eu viajasse para algum outro país, o seguro também ia estar me cobrindo. Bom, além disso tem o curso que eu fiz, que é o curso de Construção Sustentável, que eu fiz na instituição que chama INEP, lá em Lisboa. Eu vou deixar o link aqui embaixo para alguém, se alguém tiver interesse. Lá tem vários cursos, e os cursos lá são ótimos. Então tem curso em várias áreas, tem mais de 30 cursos lá. E eu paguei 486 euros. Eu vou considerar o euro em 3,50, porque foi a média que eu paguei em euro lá. Desde quando eu fui até quando eu voltei, eu peguei o euro a 3,20 até a 3,70. Então, coloquei uma média de 3,50. Então, 486 euros daria R$1.701. Esse foi o valor que eu paguei no meu curso de construção sustentável, um curso de pós-graduação, que eu já formei em arquitetura. Além disso, tem a estadia. Como eu fiquei em casa de conhecidos, eu tive direito à estadia, incluindo água, luz e alimentação. Então eu não tinha custo com nada. Eu paguei 200 euros por mês e tinha direito a tudo isso. O que foi muito bom, né? Porque normalmente os quartos que tem lá para alugar são em média, você encontra de 100 a 500 euros, tá? Mas não é incluído alimentação. Geralmente é incluído água, luz, ou tem uma taxa de 15 euros por mês para pagar água e luz, mas a alimentação não está incluído. Então, no meu caso, estava incluído a alimentação. Então, eu gastei 200 euros por mês, totalizando 600 euros com os 3 meses, e isso deu R$2.100. Então, a minha estadia ficou em R$2.100. Além disso, eu comprei um chip de uma operadora de lá, que é a Mel, e ela me dava direito a ligar para todo mundo que é Mel de graça, e eu tenho também direito à internet. E eu pagava em média 15 euros por mês, porque ele é pré-pago, então tinha mês que eu gastava mais, tinha mês que eu gastava menos, mas em média foi 15 euros por mês. Multiplicando por 3 meses dá 45 euros, que deu R$157,50. Então esse é o custo com o telefone, né? Porque querendo ou não, a gente sai de casa, tem que ter uma internet para poder falar com alguém, comunicar com alguém. Então é sempre bom ter um plano que inclua internet. Então eu podia ligar para todo mundo que eu conhecia lá, era Mel, então eu podia ligar para todo mundo e ainda tinha direito à internet. Mas o bom de lá é que em vários lugares tem internet Wi-Fi, então no shopping sempre tem, em algumas lojas tem, em alguns ônibus tem, então assim, é bem fácil você encontrar uma rede Wi-Fi lá. Bom, além disso, tinha também o custo com o transporte, então eu acho muito interessante fazer esse cartão aqui, que é Lisboa Viva, que é esse cartãozinho de transporte aqui. E com ele você tem direito a pegar qualquer meio de transporte dentro de Lisboa.
a não ser os ônibus da rodoviária, os outros ônibus podiam pegar tudo. Então, esse cartãozinho aqui eu pagava 50 euros por mês. Então, vamos supor que eu gaste 150 euros nos 3 meses e deu 525 reais. 525 reais de transporte dentro de Lisboa para qualquer lugar que eu precisava ir em Lisboa, quantas vezes eu quisesse por dia. Então, por mês, na verdade, 50 euros por mês. E para você mandar fazer esse cartãozinho aqui, se você quiser pro dia seguinte, você paga 12 euros. E aí você vai lá no dia seguinte, na estação Campo Grande, e pega o seu cartãozinho. Se você não tiver pressa, você pode pagar 7 euros e aí demora, acho que 5 dias úteis para você pegar. Então, uma semana depois, você vai lá e pega o seu cartão. Mas é recomendado que pegue pro dia seguinte, porque em uma semana você com certeza vai gastar mais de 5 euros. Então, vale a pena você pagar 12 e pegar no dia seguinte. Bom, então esses foram os custos que eu tive com alimentação, transporte, telefone, água, luz, passagem de volta para o Brasil, seguro viagem e curso. Isso foi o que eu precisava para viver. Isso eu tô tirando, por exemplo, saídas e tal, cinema, festa, não tô incluindo isso, tô incluindo o que era essencial, o que eu precisava para sobreviver lá. Então ficou um custo total de 8.000 reais. Os 3 meses com tudo isso incluído. Claro que você vai sair, vai no shopping, compra alguma coisa, come na rua, você acaba gastando mais. Mas eu acredito que com 10.000 reais você consegue fazer tudo isso. 2.000 reais aí a mais só pra você fazer suas comprinhas fora de casa, comer fora de casa, em algum lugar. Porque lá em Portugal também tem muito lugar legal pra conhecer. Tem Belém, que tem os pastéis de Belém. Deliciosos. Tem as comidas típicas também, que você vai acabar querendo comendo fora e tal, pra conhecer os restaurantes e tal. Mas enfim, o custo base é esse, 8.000 reais. E agora tem a questão das viagens. Bom, eu conheci 4 países fora Portugal, então no total foram 5, que foram Itália, Bélgica, Inglaterra e Irlanda, sendo que para Irlanda eu fui 2 vezes. Então, a gente sempre procurava as passagens baratas. E as passagens baratas sempre eram da Ryanair, que é uma empresa aérea, né, que faz voos low cost. Então, a gente sempre viajava pela Ryanair, era raro, acho que foi uma vez só que a gente viajou por outra empresa. E pela Ryanair você tem direito a levar uma bagagem de mão, que é uma mala de mão, e uma bolsa, e só, não tem direito a levar mais nada. Se você quiser levar uma mala que vai ter que despachar, você vai ter que pagar excesso de bagagem. Então, as passagens da Ryanair ficam, em média, 50 euros ida e volta. Pode ser que você ache por 70, por 80, mas a maioria a gente comprou por 50 euros. Então, eu vou considerar aqui 50 euros, ok? Então, foram 5 viagens, porque eu tô contando a Irlanda 2 vezes. 5 vezes 50 euros, que deram 250 euros de passagem, que foram 875 reais. Além da passagem, tem a hospedagem. Então, por exemplo, se você for ficar em um hostel e tal, costuma ser mais barato que hotel. Tem vários hostels muito bons. Então, eu coloquei aqui em média de 15 euros por dia, que já é uma média de preço de hostels, assim, bom, sabe? Porque tem hostel que custa 8 euros por dia, mas assim, é péssimo, sério, péssimo. Então, eu coloquei média de 15 euros por dia e eu viajei durante 20 dias em dezembro. Dezembro foi o único mês que a gente viajou praticamente, finalzinho de novembro e comecinho de dezembro. Então, a gente ficou 20 dias viajando no total. E eu vou considerar tudo como 20 dias, tá? Então, 15 euros por dia de hostel dão 300 euros no total, que dão 1.050 reais. Então, 300 euros de hostel para você ir para 5 países. 20 dias de viagem. Dá pra você ficar 4 dias em cada país, que é um tempo bom. Dá pra você conhecer bastante coisa. Além de hospedagem, também tem o transporte. Então, eu coloquei em média de 8 euros por transporte por dia, porque geralmente é esse o preço do ticket diário. Alguns são mais baratos, outros são mais caros. Em Londres, por exemplo, como é Libra, acaba ficando mais caro, mas eu peguei uma média, tá? Então, 8 euros por dia dão 160 euros.
que dão R$560. Então, de transporte para os 5 países, você gastaria R$560. Além disso, tem a alimentação, muito importante, alimentação. Durante os 20 dias, eu coloquei uma média de €30 por dia. Tinha dia que a gente gastava muito mais, mas tinha dia que a gente gastava muito menos, sabe? Porque tem comida... Se você não precisar ser muito saudável, tem comida muito barata. Por exemplo, McDonald's é muito barato. Então eu coloquei uma média de 30, que dá €10 por refeição, café da manhã, almoço e jantar, tá? Então são €600 de alimentação, que dá R$2.100, que até agora foi o mais caro, né? Mas fazer o quê? A gente tem que comer, né? A gente não vive sem comer. Então, R$2.100 de alimentação durante esses 20 dias de viagem. E também tem a questão de turismo. Tem lugar que você vai que tem um museu que é pago, ou que tem a Torre Eiffel que você tem que subir e é pago, ou então, sei lá, todo lugar tem algum lugar turístico que é pago. Então eu coloquei uma média de €10 por dia durante 15 dias. Porque nesses 20 dias que você vai estar viajando, 5 dias praticamente, você vai estar viajando entre um lugar e outro. Então acaba que você perde tempo com essas viagens, até ir pro aeroporto e tal, papapá. Então eu separei 15 dias para você fazer turismo mesmo, ir nos lugares turísticos e tal, aproveitar o dia todo e acabar gastando com esses lugares que são pagos. Então, uma média de €10 por dia dão €150, que dão R$525. Então, R$525 é para você ir nos lugares que são pagos, que é a minoria, para falar a verdade. Tem muitos lugares que você não precisa pagar para você ir em pontos turísticos, então por isso que eu coloquei uma média de 10, tá? Tem lugares que são mais caros, outros são de graça, então eu coloquei essa média. Bom, então somando tudo isso, dos 20 dias de viagem, do tour pela Europa. Considerando que eu sempre viajava e voltava para Portugal. Viajava e voltava para Portugal. Viajava e voltava para Portugal. Por isso que eu tô considerando cada passagem como €50. Mas se você for viajar de um lugar direto para outro, fica mais barato, tá? É porque eu tinha aula, então eu era obrigada a voltar. Mas essa média de €50 é uma média boa, porque você vai achar passagens de €30, outras de 50, outras de 20, outras de 19. Então, uma média de €50 por passagem, por lugar, é uma média considerável. Bom, então somando tudo, dão R$5.110 na parte de viagens. Somando viagens com estudo, dão R$13.110. Esse foi o total dos meus gastos com tudo que eu gastei lá, fora comprinhas, né, gente? Porque a gente sempre acaba indo no shopping, comprando uma coisa ou outra, assim, que no final dá um valor gigantesco, mas enfim. Bom, é isso. Também tem as lembrancinhas que a gente compra dos lugares, chaveiro, papapá, não sei o que e tal. Então a gente sempre acaba gastando mais. Mas o mínimo que você vai gastar viajando para 5 países, mais o país que você vai morar, então são 6 países, o mínimo que você vai gastar com tudo isso, com alimentação, transporte, telefone, água, luz, aluguel, é R$13.110. Eu fui em várias empresas de intercâmbio aqui em Belo Horizonte depois que eu voltei, porque eu queria voltar pra lá de tudo quanto é jeito. Depois que eu cheguei aqui em BH, eu fui em várias empresas de intercâmbio e eu tava olhando para os países mais baratos de curso de inglês, que é a Irlanda, por coincidência. É o país que tem o curso de inglês mais barato entre todos os países da Europa. Então, um curso de inglês por 3 meses, incluindo acomodação por 1 mês, fica R$13.000. Então, só tá incluindo curso e acomodação por 1 mês. Só isso. Fica R$13.000. Então, é muito mais barato você fazer isso sem uma empresa de intercâmbio, fazer isso por conta própria. Claro que dá muito trabalho, mas você vai economizar bastante dinheiro. Porque eu, com R$13.110, fiz tudo isso aqui que eu citei pra vocês, com passagem, com alimentação, com transporte, com hostel, com curso, com tudo, deu R$13.000, 13.100. Então, vale a pena procurar, vale a pena pechinchar, vale a pena... Gente, internet tem tudo, hoje em dia você acha tudo na internet. Então, se você quer ir fazer um intercâmbio, corre atrás, vê o que se precisa, entra nos sites, procura, que você com certeza vai conseguir fazer por um preço acessível.
né? Porque, enfim, se eu fosse fazer isso aqui por uma agência de intercâmbio, eu ia pagar o dobro ou mais. Bom, então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, que toda semana tem vídeo novo, mais de um vídeo por semana, sobre assuntos diversos. Se você tiver alguma opção de vídeo, deixa aqui a sua opção embaixo, que eu com certeza vou gravar, a não ser que seja um vídeo muito nada a ver. Mas enfim, eu acredito nas suas ideias. Coloca aqui embaixo. Um beijo e até a próxima.